Bom, vou mostrar para vocês agora alguns achados, algumas imagens que nós vemos nos casos de cardiopatias em cães e gatos. Então, aqui nessa primeira imagem, nós temos um corte longitudinal 4 câmaras, do lado direito do coração, parasternal direito. Aqui é o átrio esquerdo, o ventrículo esquerdo. Aqui o átrio direito não está aparecendo na tela e aqui um pedacinho do ventrículo direito. O que a gente consegue perceber já só batendo o olho nessa imagem estática? Que nós temos um aumento importante aqui do átrio esquerdo. O ventrículo esquerdo também está dilatado, ele está começando a ficar num formato mais esférico, então por isso a gente percebe que ele está sim dilatado. E outra coisa que chama atenção nessa imagem é a válvula mitral, que ela está muito espessada. Tá? Então, geralmente a válvula mitral ela aparece como uma estrutura bem fininha. Então, aqui ela está bem grosseira, né? Principalmente aqui nas extremidades, ela está bem grosseira, já bem aumentada de tamanho. E ela está levemente prolapsada aqui para dentro do átrio esquerdo. Aqui nessa imagem é um corte apical 4 câmaras do lado esquerdo. Então, aqui é átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, átrio direito e ventrículo direito. As câmaras direitas estão de tamanho normal, tá? Estão até bem pequenininhas aqui, porque o lado esquerdo é que está muito aumentado. Então, até dá essa impressão de que o lado direito esteja realmente menor, mas está de tamanho normal. E aqui nós temos um aumento importante do átrio esquerdo, do ventrículo esquerdo também, e aqui também tem prolapso valvar. Nesse caso, a gente chama essa situação de flail mitral, né? Quando tem realmente um pedacinho, né? Uma extremidade da válvula mitral adentrando completamente aqui no átrio esquerdo. Nesse caso, o que aconteceu foi um rompimento de alguma cordoalha tendínia primária que dá a sustentação aqui para essa válvula. Então, essa corda ela rompeu e agora ela está prolapsando, ela está entrando para dentro do átrio esquerdo literalmente, tá? Esses casos são casos bem mais delicados, né? O prognóstico já fica bem mais reservado, tá? E aqui também a gente consegue ver a desembocadura, ó, um pedacinho, né? Não dá para ver completamente, mas um pedacinho da desembocadura aqui das veias pulmonares no átrio esquerdo. E a gente percebe que essas veias pulmonares elas já estão bem dilatadas, o que nos leva a crer que esse paciente já está num quadro congestivo, né? Então a vasculatura pulmonar já está congesta, já está dilatada. Outro detalhe nessa imagem aqui é que os folhetos da válvula mitral, né, que o folheto septal e o folheto parietal, eles não se encostam completamente. A gente percebe que tem um espaço aqui entre eles, ó, eles não fecham de forma perfeita, né? Isso também condiz com um prognóstico pior, né? Como teve muita dilatação aqui dessa câmara, esses ânulos aqui, tanto o ânulo septal quanto o ânulo lateral, eles acabam se afastando porque essa câmara se dilatou. Então, eles acabam se afastando e aí as válvulas não conseguem se tocar mais, né? Se coaptar. Então, fica sempre um pouquinho aberta, o que faz com que aumente ainda mais o refluxo aqui para dentro do átrio esquerdo. Esse aqui é um corte transversal, lado direito, corte transversal a nível dos músculos papilares. Ó. Então, aqui nós temos um músculo papilar e aqui o outro. Percebam que a gente quase não consegue ver eles, né? Eles não estão bem formadinhos, que nem aquela imagem anterior que eu mostrei para vocês. E por quê? Porque essa câmara ela está extremamente dilatada. Tá? Então, ela está dilatada e acaba que os próprios músculos papilares eles ficam ali meio que esmagados realmente, né? Porque tem muito volume, muita pressão aqui dentro. Aqui é um corte transversal do lado direito do coração, a nível da aorta e do átrio esquerdo, que a gente carinhosamente pode chamar de corte da baleia. Porque realmente o átrio esquerdo que parece uma baleinha, né? Aqui o corpo da baleia e para cá a cauda dela, né? A cauda dela aqui seria a aurícula esquerda, tá? E aqui então a aorta. Já batendo o olho, a gente consegue perceber que esse átrio esquerdo ele está extremamente aumentado. Lembre que eu falei lá nos slides anteriores que a relação átrio esquerdo-aorta é para ser mais ou menos 1 para 1, né?
Então, o átrio esquerdo é para ser mais ou menos do tamanho da aorta. Se a gente pegasse essa aorta, né, o diâmetro dela, e colocasse aqui dentro do átrio esquerdo, nós veríamos que caberia pelo menos 3 aortas, uma do ladinho da outra até aqui embaixo. Então, tá muito aumentado. Então, só de bater o olho nessa imagem, sem nem medir, eu consigo dizer que com certeza tem um aumento considerável desse coração, desse átrio esquerdo. Nos casos em que a gente tem, então, esse aumento, esse remodelamento atrial esquerdo importante, provavelmente nós teremos também um refluxo transmitral importante. Então, no corte apical 4 câmaras, é importante nós colocarmos o nosso modo Doppler colorido para avaliar se tem turbilhonamento, se tem refluxo nessa região. E geralmente vai ter um refluxo moderado a importante. E como é que eu considero se é moderado, se é importante, né? Quanto mais esse turbilhonamento, esse mosaico de cores ocupa o átrio esquerdo, pior é o refluxo. Então, se o refluxo ele já ocupa metade do átrio esquerdo, a gente pode dizer que já é um refluxo moderado, indo para importante, né? E quando o refluxo ocupa pelo menos 75% aqui desse átrio esquerdo, quando esse turbilhonamento ocupa essa região quase que inteira, com certeza nós temos um refluxo aí bem importante. Então, investigar essa região aqui com o Doppler colorido é fundamental. E aqui, de novo, nós temos então a desembocadura das veias pulmonares. Nessa imagem a gente consegue ver melhor do que daquela outra. E elas também estão dilatadas. Geralmente elas quase não aparecem em um paciente normal, tá? Aqui elas estão bem evidentes. Alguns autores, inclusive, brincam e chamam essa imagem aqui de corte do Mickey, né? Porque a gente vê aqui as orelhinhas do Mickey e aqui a cabeça dele. Então, elas ficam realmente bem evidentes, tá? Porque elas estão dilatadas, elas estão congestas. Essa imagem aqui, longitudinal, 4 câmaras, lado direito do coração, nos mostra uma quantidade moderada de efusão pericárdica. Tá? Então, aqui é o pericárdio do nosso paciente, né? Essa linha mais hiperecogênica. Aqui é a musculatura da parede livre. Aqui o septo interventricular, átrio esquerdo e ventrículo esquerdo. E aqui, entre a musculatura e o pericárdio, não era para ter essa quantidade de líquido, né? Lembrem lá das nossas aulas anteriores que o líquido que existe nessa região é uma quantidade ínfima que não é visualizada no ecocardiograma. Tá? Então, no ecocardiograma é como se fosse uma estrutura colada na outra realmente. Quando a gente tem essa imagem anecogênica aqui, quer dizer que nós temos fluido, líquido. Então, tem efusão aqui entre o pericárdio e a parede muscular. Além da efusão pericárdica nessa imagem, dá para perceber que esse paciente tem um átrio direito bem aumentado. Geralmente o átrio direito ele é 1/3 do tamanho do átrio esquerdo num paciente normal. E aqui esse átrio direito ele tá até um pouco maior do que o átrio esquerdo, então ele tá bem dilatado, tá? Esse paciente ele pode ter aí uma cardiomiopatia dilatada, mas ele pode ter também algum tumor que esteja induzindo essa formação de líquido. Esse paciente possivelmente ele tem uma insuficiência cardíaca congestiva do lado direito que está levando a essa formação, né, de efusão pericárdica, porque nós já temos um remodelamento atrial direito aqui bem considerável. Aqui nessa imagem, um corte longitudinal 5 câmaras, porque a gente vê aqui a saída da artéria aorta. E aqui tem algo que chama muita atenção, né? Que é essa estrutura aqui meio nodular na região aqui de válvula mitral. Isso aqui a gente chama de lesões vegetativas, ou seja, é uma formação, é como se fosse um nódulo vegetativo na ponta da válvula mitral. E geralmente ela é bem exuberante assim nos casos de endocardite, nos casos de infecção da válvula mitral, né? Ela pode acometer tanto a válvula mitral quanto a válvula tricúspide, mas o mais comum é que seja inclusive na válvula aórtica, mas pode acontecer também na válvula mitral, comumente, né? O mais incomum seria na válvula tricúspide. E aí nós veremos então algo parecido com isso, uma lesão vegetativa bem proeminente.
Então, esse paciente ele tem uma suspeita forte de endocardite. Claro que só essa imagem não é suficiente para a gente dar o diagnóstico final. Essa lesão ela também pode ser uma lesão de doença valvar mitral, por exemplo, né? Bem avançada. Mas nós temos que fazer então depois a hemocultura para fechar o diagnóstico de endocardite, né? Nós precisamos procurar então a bactéria que está causando essa infecção. Bom, pessoal, mostrei algumas imagens, né? Não foram muitas imagens de alteração, mas eu quis explicar para vocês um pouco melhor como é que funciona aí a base do exame ecocardiográfico, as principais imagens, as principais avaliações que nós podemos fazer com esse exame, que é fundamental para fazermos diversos diagnósticos e avaliações dos pacientes cardiopatas. E nas próximas aulas, quando falarmos das doenças em específico, eu trarei mais imagens ecocardiográficas para a gente. Até a próxima!